É muito bonito o relato que nós encontramos em Gênesis 39. Parece que não houve problema nenhum para José, porque tudo que ele fazia era bem sucedido, porque o Senhor era com ele. Parece que não havia contratempo nenhum. Mas se nós olharmos o contexto, não foi bem assim. José, ele estava aqui no Egito como era o cara. O que ele era? Era um. E como é que ele chegou a ser escravo? E nós temos que entender, vocês conhecem muito bem essa história, e diz a palavra que os irmãos estavam com José por aqui. Ninguém dos irmãos queria ver José na sua frente mais. Na verdade, se nós olharmos o relato do capítulo 37, diante dos irmãos, José estava morto. Porque todo mundo queria ver ele morto. Na verdade, em seus corações o mataram. Não é verdade? Tanto é que eles convenceram o pai de tal forma que José estava morto, que levaram aquela túnica maravilhosa que o pai lhe deu, ensanguentado, e convenceram o pai de que José já era. Algum animal matou o nosso irmão, o teu filho. Então, no coração dos irmãos de José, José estava morto. José foi lançado no poço, os irmãos o desprezaram, os irmãos não queriam vê-lo, os irmãos fizeram bullying com ele. Vocês conhecem muito bem o que é bullying hoje em dia. Eu lembro que quando eu era adolescente e criança, a gente passava por muito bullying. Esse negócio nunca me pegou. Sabe qual era o meu apelido até os 21 anos? Coisa. E era uma boa. Todo mundo me chamava de coisa. Mas nunca isso mudou quem eu sou. Mas José foi desprezado, foi morto por seus irmãos no coração, foi chamado de o sonhador. E daí, sonhador, o que vai fazer agora com teus sonhos? Lá vem o sonhador. E aí eles venderam ele para fazer uma graninha com o irmão ainda. Exploraram o irmão para tirar uns trocos. Esse é o contexto. E venderam para quem? Quem comprou o José? Os primos, os ismaelitas. Os ismaelitas são descendentes de Ismael, filho de Abraão. Portanto, os primos compraram José dos irmãos, para ganhar uma grana também. E levaram para o Egito e lá venderam José para Potifar. E aí ele foi colocado como escravo na mão de Potifar. Potifar era o comandante em chefe, era o ministro do exército e o ministro da defesa do Egito. O Egito era a maior nação da época. E aí ele estava lá como escravo. Vocês acham que ele era o único escravo do Potifar? Potifar tinha muita coisa. Ele não era o único escravo. E quando ele chegou lá, o que vocês acham que os outros escravos, como é que eles receberam o José?
O que acontece quando chega um calouro? Quando chega um calouro, quem tem que fazer as coisas que ninguém quer fazer? Quem chegou. E vocês acham, quem tinha que fazer as coisas que os outros escravos não queriam fazer, não gostavam de fazer? Vocês acham que tipo de serviço eles primeiro jogaram na mão de José? Primeira coisa, vai lá limpar o local das mercedes do Potifar, que era a estrebaria dos cavalos. Primeiro serviço, vai lá limpar o cocô dos cavalos. Vai lá outro serviço, olha, nós não queremos saber disso. E todo mundo olhando, agora queremos ver como é que esse estrangeiro vai se dar. Vai lá limpar as latrinas. Nós temos que entender que ele não foi recebido como aquele moço de 17 anos, bonitão que ele era, dizendo, não, esse cara aqui, eu vou dar o melhor serviço para ele. As piores coisas que tinham que ser feitas lá no trabalho, na mansão, no campo de Potifar, foram entregues para José. Todo mundo diz, agora chegou a tua vez. Nós já passamos por isso, e estava todo mundo de olho, dando risada dele. Morto pelos irmãos, vendido pelos primos, escravo de Potifar, e comandado pelos demais escravos. Aonde então nós encontramos essa manifestação de que tudo que ele fazia era bem sucedido? Porque ele aprendeu a ter uma atitude de abençoador. Tudo que ele fazia bem feito. Quando nós, como filhos de Deus, fazemos o melhor onde nós estamos, o Senhor é conosco. É ou não é? Amém? Então, tudo que o Senhor colocar na nossa mão, vamos fazer da melhor forma possível. Temos celebração, culto às 8h30, eu vou ser o primeiro a chegar, amém? E vou ser o primeiro a me ajoelhar, e vou ser o primeiro para ajudar, para ver se tem alguma coisa a fazer. Se eu chego em casa cansado, sou o primeiro homem da casa que vai lavar louça, aleluia! Oh, glória, os homens estão felizes da vida. A minha esposa, o que ela menos fez nesses 3 meses de viagem foi lavar louça. Essa é a minha função. E eu gosto de lavar louça bem feito. Eu lavo louça sempre com água bem quente. Eu gosto de fazer isso. Deus tem abençoado a nossa vida, a minha vida, de uma forma tão extraordinária, porque às 4:55 da manhã, Ele nos desperta, todos os dias, e a nossa primícia é para Ele, para fazer da melhor maneira possível. Minha esposa já foi curada de 2 cânceres. Não posso contar os milagres do ano passado para cá, com um acidente que tivemos, que ela teve lá em Santa Catarina. Os milagres, quem sabe o nosso genro pode um dia contar para vocês.
Porque o alvo é bom? Não, porque Deus é bom. Porque é graça do Senhor. Porque são promessas do Senhor. Deus está escrevendo uma história. Mas Ele não quer escrever nenhuma história sem você. Deus está pronto para abençoar a tua casa. Mas Ele vai abençoar a tua casa por você. Aleluia. Porque tudo que você fizer, faça da melhor maneira possível. Nada vem de graça sem que eu me empenhe integralmente. De todo o coração. Você não encontra nenhum dos relatos da vida de José falando mal dos seus irmãos. Você não encontra um relato ele falando mal dos seus primos. Não tem nenhum relato que José falou mal dos seus colegas de escravatura. Antes de nós fazermos tudo de melhor para o Senhor, vem uma premissa. De eu abençoar aqueles que me machucam. De eu abençoar aqueles que não vão com minha cara. E nada do abençoar tem autoridade se não passa primeiro por uma expressão de atitude de perdão. Quando ele chegou a ser vendido como escravo, o seu coração já tinha perdoado os seus irmãos, já tinha perdoado os seus primos, já tinha perdoado todas as chacotas e os bullings pelo que ele passou. Porque não existe condições nenhuma de eu abençoar se eu não perdoar. A premissa de abençoar passa pelo perdão. Se meu coração está machucado e não libera perdão, está amargurado, eu não posso ser uma bênção. Porque eu vou estar lamuriando e falando dos outros. E Deus nunca nos chamou para falar dos outros. Ele só nos chamou para falar bênção sobre os outros, amém? Deus nunca nos chamou para falar das coisas que os outros fazem contra nós. Deus só nos chamou a falar com os outros, mas não deles, amém? Pode ser que na tua casa situações são difíceis, pais muitas vezes são difíceis, muitas famílias têm pai alcoólatra. Abençoa teu pai, e Deus vai transformá-lo, vai transformar a tua casa. Faça o melhor para o teu pai, faça o melhor para os teus familiares, amém? Deus está escrevendo história, mas Ele nunca escreve uma história sem você, sem eu, sem nós. São Vicente é uma cidade daqui para frente, sempre foi no coração de Deus uma cidade abençoada, amém? E agora para frente vai ser mais abençoada ainda, aleluia. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus, porque tua boca é uma boca abençoadora. Quem sabe muitas vezes a gente olha, poxa, essa cidade nunca prosperou como outras. A partir de hoje você vai dizer, essa cidade é abençoada, próspera, aleluia. Em 7 anos atrás, quando começamos a orar às 6 horas da manhã, todos os dias, nós éramos mais ou menos 3.000 membros da PIB. Hoje somos quase 12.000. Porque todos os dias profetizamos bênção, aleluia. Profetizamos bênção sobre a cidade.
Quando nós saímos de casa, quando chegamos no local de oração, na capela, nós já abençoamos no mínimo 50.000 pessoas, minha esposa e eu, no mínimo, porque nós passamos 12 quilômetros de ruas em rua e nós abençoamos todos daquela rua. Teu coração é chamado para ser um coração abençoador. Então, o que norteia a nossa vida? Para sermos uma bênção. Aonde o norte na vida de José se firmou ou foi gerada? Foi no seu bisavô. Vocês lembram do Abraão? Que Deus diz que todas as nações serão abençoadas por você. Se você é uma bênção, e todos serão abençoados através de você. E esse norte formou o coração de José. Esse foi o nortear do seu viver, do seu agir, das suas atitudes, no seu trabalho, no seu relacionamento com os colegas de escravatura, nos seus relacionamentos com o seu patrão, que não lhe pagava nada, não precisava pagar, porque ele era escravo. Esse era o norte, a atitude de que eu sou um abençoado, porque Deus me abençoou através de Cristo Jesus, com todas as bênçãos celestiais lá no céu, onde Ele me assentou. Amém? Você é um abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Essa não é uma decisão tua, é a decisão da graça de Deus. Foi Deus que decidiu te abençoar e me abençoar. Então, sei você uma bênção. E isso norteia a vida de José e vai nortear a minha e a tua vida. Amém? Isso vai nortear a nossa vida e o nosso agir. E aí tudo que fizermos será bem-sucedido e próspero. Agora começa a acontecer algumas outras coisas a mais. Não é só tudo que José fazia era bem-sucedido e próspero, mas tudo que ele fazia também prosperava o seu patrão, seu chefe. E aí o Potifar viu e diz, olha, poxa, esse cara, onde ele coloca a mão, dá tudo certo. Dá tudo certo. Ele faz tão bem feito que nem eu, como dono dele, consigo fazer. Por quê? Porque sobre aqueles que creem em Jesus, existe uma promessa de unção de sabedoria. Falta-vos sabedoria, diz o irmão de Jesus, o Tiago. Peça a Deus que lhe dá em abundância. Aleluia. E o Potifar viu que tudo que ele fazia, Deus prosperava, Deus era com ele. Ele reconheceu como alguém que adorava muitos deuses, que o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, era com José. A primeira carta, a primeira letra, que o povo que não conhece Jesus vai ler e precisa ler, é a minha atitude de caráter de Jesus. Vós sois a carta viva de Cristo, amém? E aí tudo que vamos fazer, o Senhor vai prosperar e vai liberar bênçãos sobre aquele que é o nosso chefe também. Sabe, tem mais coisas hoje em dia que nós precisamos deletar. É uma cultura sindical. Tem uma cultura sindical que diz que o patrão é aquele que só tira proveito de você. E aí eu vejo muitos crentes caírem nessa também.
Você precisa ferrar teu patrão. Tem uma contracultura que nos norteia. É a graça do nosso Senhor. Eu vou fazer de tal forma que tudo que estiver na mão do meu patrão será próspero. Por quê? Porque Deus é comigo. Porque a promessa do Senhor está sobre mim. E tudo que eu fizer está abençoado. E todo aquele que eu cumprimentar é abençoado. Eu comecei, sempre que é possível, eu caminho entre 8 e 10 quilômetros todos os dias. Isso é uma coisa de guri novo, né? De adolescente. Sabe que eu descobri que eu estou entrando na fase de adolescência de novo? Minha esposa e eu fomos fazer vacina por causa das viagens contra a febre amarela. Aí eles falaram, hoje não é o dia de fazer vacina nesse posto de saúde, é num outro. Mas que idade vocês têm? Bom, nós falamos nossa idade, eu tenho 72, minha guria tem 69. Então vocês não podem fazer vacina assim, vocês têm que levar autorização. Uau! Eu já não posso mais fazer o que eu quero. Por quê? É que vocês estão nos estatutos da criança e do adolescente. Uau! Gurizão. Até nisso sou abençoado. E quando eu caminho, eu tenho um prazer. Quando eu corro, eu tenho um prazer de dizer bom dia para todo mundo que eu encontro. Alguns se assustam. Eles não estão mais acostumados a receber a bênção do bom dia. Bom dia! Amém? Olá, bom dia! Bom dia. Aleluia! Sabe, isso alegra, ele acorda até aquele que saiu encabrunhado de casa. Tem muita gente que sai do dia, já sai todo azedo, é uma pá virada, né? E quando você chega e encontra com ele, você sorri, dá um bom dia, muda o dia dele. Muda. Você é uma bênção para transformar, aleluia. Em tudo que fizermos, seja por palavras, por ações, por olhar, por atitudes, façam como fazem ao Senhor, amém? Diz o apóstolo Paulo. Você é uma bênção. O que norteia a minha vida é que sou um abençoado para abençoar. Então, eu estou nessa cidade, no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança, como é que chama? VLT? VLT, né? Entrei no VLT, é outro. O VLT foi mudado, foi transformado. O busão é aquela coisa, agora sim, agora está, oh, glória, aleluia. Amém? Porque a bênção chegou. Amém ou não é amém? Amém. Aleluia. Então, queridos, tudo que José fazia era bem sucedido porque o Senhor é com ele e o Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é conosco. E nossa vida é uma vida para abençoar. Eu não gasto tempo, não dou autorização quando alguém vem falar mal de um outro na minha vida. Primeira coisa, se for lá em casa, eu pego o telefone e ligo direto para ele. Fala para ele. Aleluia. Fala para ele, mas não fala dele para mim.
Só fale bênção dele para mim, aleluia. Aí nós dois concordamos, e quando dois concordam na terra, o céu se move sobre a terra. Promessa de Deus, aleluia. Dá para entender porque José era bem sucedido? E tudo que está ao redor dele era abençoado e próspero, porque o Senhor é com ele. Se o Senhor é contra nós, quem será? Se o Senhor é por nós, quem será? Se o Senhor é por nós, quem será? Se o Senhor é por nós, quem será? Aleluia. Aleluia. Esse norte nunca mudou. Porém, ele foi potencializado por Jesus Cristo, que veio, restaurou tudo que o que nós entregamos na mão do diabo, arrancou da mão do diabo a chave da vida e da morte, lá no inferno, e trouxe para nós a bênção celestial, e nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. É gostoso, é tremendo. O Senhor tem uma caneta para escrever uma história na tua casa, na tua família. Quem sabe você está orando por um filho, Deus, e ainda não tem dado certo, ou não dado certo não. Quando Deus não dá as coisas certas, Ele faz tudo certo. Deus vai escrever uma história, mas a caneta Ele coloca na minha mão. Escreva comigo. Deus está escrevendo uma história neste país. As autoridades não vão mais fazer o que querem, porque quem está determinando o rumo é a igreja abençoadora, é a igreja que vai para o joelho, a igreja que profetiza, e a igreja que ora pelas autoridades, conforme Paulo escreveu para Timóteo: orai pelas autoridades e por todos que foram colocados em autoridade, para que vos vá bem. Então, se é para ir bem para o reino de Deus, eles só podem tomar decisões que vão em função do reino de Deus. Se eles querem tomar outras decisões, nós vamos profetizar e declarar que o Senhor mande confusão no arraial do inimigo e levante seus anjos para mudar o rumo dessas vidas. Aleluia. Porque Deus chamou a igreja de São Vicente para ser uma bênção, para abençoar e para fazer o melhor. Tem até um cântico de faça o melhor, né? Aleluia, para Deus. Faça o melhor, porque o Senhor é contigo. E tudo que você fizer será abençoado e bem-sucedido. E todos que estão envolvidos, relacionados no teu círculo de influência, seja ele no trabalho, no colégio, na universidade, vão ser visitados pelo Senhor. Nunca houve um mover tão grande no meio dos universitários lá em Curitiba como agora. Deus está levantando um trabalho de jovens muito fortes. Lá onde a PIB está instalada, é o bairro de elite. E as vizinhanças lá não sabiam mais o que fazer. Os postos de gasolina não aguentavam mais de tanta baderna, porque os adolescentes, os filhos de papai se reuniam e faziam seus tipo rave lá no meio da avenida, e ninguém aguentava. E daí levantou os adolescentes. E hoje não tem mais nenhum problema lá. Os adolescentes estão adorando o Senhor. E quando os adolescentes são encaminhados pelo Senhor, ninguém segura essa turma. Sai da frente porque é fogo do Senhor. Aleluia. Então toda sexta-feira tem um culto de adolescentes com mais ou menos 700 adolescentes.
Todo sábado tem um culto de jovens com mais ou menos 1.500 jovens. E os universitários estão sendo visitados pelo Senhor, porque Deus está dando um novo momento. Pelos pastores jovens, pela liderança jovem. Está levantando um novo fogo. Está preparando um avivamento. Porque tudo que se fizer, faça bem feito. E o Senhor é contigo. E vai ser abençoado. E todos que estão perto vão receber a bênção. Não tem como, eles podem até se negar. Mas não tem outro jeito. Vão ser abençoados. Ninguém pode segurar o Espírito Santo. Podem até cortar os teus direitos e outras coisas, mas ninguém pode cortar o mover do Espírito Santo na tua vida e as promessas da palavra de Deus. Aleluia. Então essa palavra eu quero deixar com vocês nesta manhã. Tua casa é uma bênção. Você é uma bênção. São Vicente é uma bênção. A empresa que você trabalha é uma bênção. Teu patrão vai ser abençoado. E, Alvo, você não conhece o fera. Mas comece a profetizar sobre ele. Não gaste tempo com a forma, quem sabe, negativa que ele te trata. Mas profetize bênção. E o Senhor vai visitá-lo. Ninguém pode impedir quando Deus age. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está preparando um novo tempo para a igreja no Brasil. Oh, glória, aleluia, Senhor. Bendito Tu és. Bendito Tu és. Bendito Tu és. Libere um novo batismo do fogo do Senhor. Glorifica Teu nome. Pai, se tem alguém aqui nesta manhã que está machucado e ferido, triste, abatido, quem sabe até atacado pelo espírito do desânimo, eu quero declarar sobre essa vida um mover da Tua bênção, um mover da Tua cura, um mover da graça do Senhor. Pai, quero pedir que o Senhor levante uma chama, tirando a tristeza do seu coração e transformando a tristeza numa ação profética. Numa ação profética de abençoar. Quem sabe que nem José está vivendo uma experiência de escravidão ou de desprezo dos seus irmãos, de amigos, de parentes, até no seu trabalho. Oh, glória a Jesus, visite agora com uma manifestação de cura, de resgate, de restituição de um novo alvorecer com Deus, em nome de Jesus. Seja grande Teu nome em cada família, em cada casa, em cada vida aqui, nessa cidade, na igreja de Jesus aqui se reunindo, no retiro de jovens que está vendo, o pastor Newton está pregando lá. Declaramos agora um mover da bênção, da graça do Senhor. Glorifica Teu nome, em nome de Jesus.